Jesus é o Senhor. Eu quero fazer uma oração com vocês, irmãos, mas enquanto estava cantando os hinos aqui, eu tive um sentimento de nós fazermos uma oração. Eu quero falar e vocês repetem comigo, pode ser? Então eu falo, vocês repetem, tá bom? Falem comigo então. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, a minha entrega aqui, ela é total. Senhor Jesus, nesse momento, eu peço a Ti, que o Senhor entre em mim. Ó Senhor Jesus, o meu espírito é Teu, habita nele, me ajude a compreender e também reagir diante dessa palavra. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem uma necessidade, uma vontade, e eu estou aqui para cumprir. Senhor Jesus, me capacita a isso. Amém. Aleluia. Amém. Amém. É disso que nós precisamos para sermos capacitados a fazermos a vontade do Senhor, né? Vou falar, eu estou aqui para isso. Só me capacita. Eis-me aqui. Aleluia. Qual o título? Agora os irmãos colocaram uma TV aqui. Que facilidade para enxergar, que maravilha. A gente fala até olhando um pouco para cima. É muito bom isso, hein? Muito bom. O exército, vamos falar junto? O exército do Vale de Ossos Secos. Título meio ruim, né? Exército do Vale dos Ossos Secos. Poderia ser outra coisa? O exército dos soldados reavivados em Cristo. Mas não é, é dos ossos secos, né? Mas eu creio que nós vamos sair daqui totalmente diferente do que esse título nos mostra. Esse título aí não está com nada, não é verdade? Aleluia. Mas irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui, por que chegou nesse estado aqui, né? Olha o estado, exército, né? O vale, né? Dos ossos secos, olha, por que chegou nesse estado? Então nós vamos ver o porquê. Nós não vamos falar muito sobre isso, nós vamos dar uma volta aqui, e depois nós vamos iniciar, e depois nós vamos fechar com esse tema aqui, tá bom? Amém. Mas o mais importante é que nós estamos aqui para desfrutar. Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 1 mesmo, versículo 1. Fala assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, e estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Olha isso. Então Ezequiel, aqui 30º ano, né? Ezequiel, um jovem sacerdote, porém impedido de executar sua função de sacerdote, porque estava exilado. Então ele não podia fazer nada como sacerdote, não ia poder exercer a função num lugar tão pagão. E agora nós terminamos aqui falando assim, né? Esteve sobre ele a mão do Senhor. Nós estamos no capítulo 1. Agora vamos lá para o capítulo 37. No versículo 1, dá a impressão que é uma continuidade. Veio sobre mim a mão do Senhor. Está vendo? A mão do Senhor estava sobre ele, né? Agora a mão continua aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale
que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos, dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aleluia. Está vendo? O segredo, irmãos, é o Espírito. Amém. Não é verdade? Sim. Oh, Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é sábio, Deus é incrível em tudo o que Ele faz. Não é verdade? Amém. Quando a gente desfruta do livro de Ezequiel, eu ganhei muito com a explanação que o Pedro deu com relação a essa mensagem que fala sobre o livro de Ezequiel. E do capítulo 1 ao capítulo 24 de Ezequiel, ali acontece, antes da queda de Jerusalém, ali acontece vários juízos. Ali Deus, ele mostra para o povo a sua insatisfação. E ele faz uma repreensão ao povo. Do capítulo 1 ao capítulo 24. É isso que Deus fala. Repreende o povo. Ele repreende a cidade santa de Jerusalém. Ele repreende o templo de Jerusalém, os falsos profetas. Ele repreende os anciãos que são idólatras. Enfim, ele repreende os habitantes da cidade. É uma série de repreensões por causa da degradação. Degradação. Aí quando a gente às vezes fala degradação, degradação. Mas atrás dessas degradações que veio, sucessivas degradações, ela é de origem aonde? Da desobediência. Não é? O povo acaba se degradando porque desobedece. Olha só, e a degradação era total, né? Era total. Agora, quando a gente começa falando assim, Deus vem mostrando as suas insatisfações, repreendendo o povo, do 1 ao 24, do capítulo 1 ao 24, fazendo isso. Fala, puxa, mas que Deus duro. Mas não é verdade. Olha aqui, ó, vamos abrir aqui em Deuteronômio. Ó, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1 fala assim, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno o Senhor teu Deus, te exaltará, olha lá, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha aí o início. E vocês me obedecerem. Se vocês tiverem cuidado em ouvir e praticar o que eu estou pedindo, vocês vão ser muito abençoados. Ó, Deus começa assim a conversa com o povo. E aí ele começa aqui a falar as bênçãos. Ó, bendito serás tu na casa e bendito serás o teu campo. Né? Bendito o fruto do teu ventre, e bendito o fruto da sua terra, bendito o fruto dos animais, das suas crias, das suas vacas, das suas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás bendito ao entrares e bendito ao saíres,
sejam derrotados na sua presença os inimigos. O Senhor determinará bênção nos teus celeiros, aonde você colocar sua mão vai ser abençoado. Você será um povo santo quando guardar os meus mandamentos. Olha esse aqui, no versículo 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Quem que podia com essa nação? Quem que podia com esse povo? Eles estavam bem com Deus, né? Você não tem vontade de ser assim com Deus? Vai alguém pôr a mão em você? Vai alguém mexer com você? Você não quer ser esse? E aí a bênção continua, né? Olha, abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva para a sua terra. Eu te porei por cabeça e não por cauda. Mas o que vocês precisam fazer? Se porém, no versículo 15 fala assim: se porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, aí a coisa vai complicar. Bom, Deus deixou bem claro o que Ele queria. Deixou ou não deixou? Sim. Era bênção sobre bênção, não era? Mas aí, irmãos, vamos falar um pouquinho aqui. A desobediência, ela é, na verdade, irmãos, a desobediência traz a degradação, mas a desobediência é uma revolta. É uma revolta interior, ou eu não sei dizer se ela como é que fala quando a gente não tem ela é inconsciente. Eu não sei se essa revolta é inconsciente, né? Se eu perguntar, Gi, você é revoltada com a vontade de Deus? Fala, não, bem, claro que não. Mas você faz a vontade de Deus? Sabe? Então, entende? Você zela por cumprir a vontade de Deus? Tento agradar o Senhor, claro, né? A pequena desvantagem desse povo, vamos olhar um pouco a desvantagem do povo. Aqui a lei mandava, não mandava? Faça isso e faça aquilo. A lei mandava, mas não capacitava. Agora, com o Espírito, nos tornamos indesculpáveis. Porque Deus manda, mas o Espírito capacita. Está vendo? Então a nossa condição, olha, nós vamos ver ainda coisa boa por aqui, você vai ver. Então, mas olha a condição do povo. Esse povo tem origem aonde? Tem origem em Abraão, né? Deus chama Abraão, o pai da fé, e fala para Abraão: Abraão, olha, você está vendo essas estrelas? Você está vendo as areias aqui do mar? Eu vou fazer de você uma nação, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Vai ser numerosa essa nação. E a mulher de Abraão era estéril. E Abraão falou: como será isso, gente? Mas tudo bem, Deus é Deus. Se Ele falou, nenhuma promessa, aqui que nós cantamos, falhará ou deixará de ser cumprida, não é? Sim. Então Deus falou e realmente tudo se cumpriu. Então a descendência de Abraão, né, vem Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, e ali vem a nação. E aí o povo cresce, uma numerosa nação, né? Essa nação, esse povo, tem o seu momento de auge, tem ou não tem? Sim. Momento de auge, com Moisés. Moisés resgata esse povo do Egito, traz o povo, faz coisas, né, maravilhosas ali. O povo era para cair o queixo de ver o que Deus faz, era para ser ali temente a Moisés. Ele tem intimidade com Deus, respeita esse Moisés, ouve o que ele está falando. Ele é um profeta, ouve o profeta. Se ele está mostrando o caminho, segue, porque ele é assim com Deus. Mas o povo, vou falar, viu?
Aí teve um momento de auge? Teve um momento de auge. Então o povo de Israel, né? Teve um momento de auge. E depois, com Davi, também o povo teve um momento de auge com Davi, né? O povo de Judá tinha como ali o rei Davi, o rei, né? E havia abundância ali, havia a bênção de Deus ali. Mas tanto o povo de Israel como o povo de Judá também caíram em degradação. Caíram em degradação. E o que aconteceu? Quando há desobediência, há pecado, a impressão que dá é que Deus afasta. E o povo se dispersa. Deus afasta, povo, eu faço agora a minha vontade. Então, o que aconteceu com o povo? O povo de Israel, que é o povo do norte, né? A nação norte do povo de Israel é levado cativo para a Síria. E o povo do sul, que é o povo de Judá, a nação de Judá, é levado cativo para Babilônia. Os dois povos são levados presos. Deus se afasta, o povo se dispersa. E hoje, como é que está a nação de Israel? É boa. A vida espiritual daquele povo não é boa, não é saudável, né? Não é um viver que nos espanta, deveria ser. Uma tocha de fogo ali naquela nação de Israel. Há um negócio estranho que acontece naquele lugar. Mas não é. Mas Deus continua amando aquele povo? Sim. O cuidado de Deus ainda está sobre aquele povo? Sim. Em 1948 não venceram a guerra e não declararam independência? Sim. Por quê? Porque Deus quis isso. E o povo agora é independente em 1948, né? 1948. Israel declara independência. Deus permitiu isso. Mas e a vida espiritual deles? Como anda? Não anda bem. E posso falar, irmãos? Deus ama esse povo, hein? Era bênção sobre bênção. E ali em Deuteronômio, ali, eu não sei se eu vou achar aqui, Deuteronômio 29, aquele versículo que fala que ele tem o povo como a menina dos olhos dele, né? Ele tem Deus tem esse povo como a menina dos seus olhos. E esse versículo ele começa falando assim: e a porção do Senhor é o seu povo. Irmãos, presta atenção. A porção do Senhor é o seu povo. Ah, 32:10. Muito bom. Obrigado, Caleb. 32:10. Vamos lá. Achou numa terra deserta e num ermo solitário. 32:10. Deuteronômio. Isso, muito bom. Achou numa terra deserta e num lugar ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos. No versículo 9. No versículo 9 fala assim, a porção, porque a porção do Senhor é o seu povo. Está vendo, irmãos? Aí vem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem para essa terra. E o povo não entendeu a mensagem do Senhor. O Senhor Jesus veio e o povo não entendeu a mensagem do Senhor. Aí eu pergunto para os irmãos, com quem que está a incumbência agora? De cooperar para que o Senhor volte e termina
o que tem que terminar aqui, ou comece o que tem que começar no plano celestial. A menina dos olhos de Deus, que é aquele povo que Deus tanto ama, está disperso, está esperando o Messias vir, quanto ele já está próximo para voltar pela segunda vez. Olha, irmãos. E aí, Ezequiel, o Pedro fala algo muito interessante. Ezequiel do capítulo 25, do capítulo 33 ao 39, ali fala da restauração do povo de Deus pela vida. Ou seja, irmãos, se tem alguém hoje que pode cooperar para a restauração, é a igreja. Se tem alguém que pode restaurar, que pode trazer o Senhor de volta, é a igreja. Na verdade, trazer o Senhor de volta para Ele restaurar, né? Traz o Senhor de volta e Ele restaura. Ó Senhor Jesus. Está vendo, irmãos, nossa incumbência? A gente olha aqui, né, para nós. Você olha para esse lugar aqui. Talvez você olhe para você. Você olha para o seu esposo. Você olha para a esposa. Você olha para muita coisa que às vezes não faz sentido algum, não é verdade? Mas quando Deus olha, eu imagino que Deus fala assim: eu não posso mais esperar. Acelera. E ó, posso falar? Não, eu não vou ler aqui. Eu quero falar uma frase que o Pedro falou. Pedro falou assim, eu anotei uma frase que o Pedro falou na mensagem. Pedro falou assim: acredito seguramente que estamos na era final de nossas vidas. Estamos na era final. Ele complementa a frase, fala: estamos vivendo a era do Apocalipse. Uau! Era do Apocalipse, irmãos. O que é a era do Apocalipse, irmãos? É o julgamento, irmãos. Estamos em meio a um julgamento final. Julgamento final é a era do Apocalipse. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu quero. O povo sofreu o dano que sofreu, foi preso, disperso, sumiu, Deus recuou e eles ficaram aí. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Se tem uma coisa que eu não quero ser, irmão, é desobediente ao falar do profeta. Sabe, eu não fico aqui intitularizando, será que é isso? Intitulando, né? Eu não fico intitulando Pedro Dong como um profeta. Ele pode ser um profeta. Na verdade, quando ele fala a palavra, ele está profetizando, ele está sendo um profeta, porque Deus está mandando a palavra para ele, a palavra profética para ele, e ele está falando. Logo, quem fala é o quê? O profeta. Mas, né, na igreja, quando que nós tivemos aqui? Quem é o pastor aqui? Hoje todos nós somos, não é? Você não está lá fora, você não está pastoreando, você não está alimentando, você não está falando, você não está pregando, você não está pastoreando. Eu me vejo como um pastor, meia boca, mas me vejo como um pastor. Mas eu não tenho título. Ô pastor, não, irmão, não, servo, me chame de servo, por favor. Mas se precisar ser pastor, eu vou ser pastor. Vamos lá cuidar. Amém. Eu quero ser pastor para cuidar, mas não precisa de título. Eu duvido que o Pedro precisa de título. Pedro, profeta. Ele fala: irmão, por favor, não me chame assim, sou só um servo. E falou abertamente na mensagem, quando o pai dele morreu,
o irmão Dong deixou claro. Ele falou assim: Senhor, uma coisa eu te peço, passa de mim esse cálice, porque eu não quero assumir nada aqui. Mas aí, diante de muita oração, muita comunhão, ele olhou para lá e para cá, e agora, quem que vai? Olha esse povo aqui, quem que vai cuidar? Eu não tenho condição de cuidar desse povo. Ele falou. Mas, no entanto, ele falou: Senhor, faça como o Senhor fez com Moisés, me capacita aí. Se a sua mão for comigo, eu vou. Mas se o Senhor não for, por favor, não me empurra nessa. E uma vez, eu e mais alguns irmãos, mais 2 ou 3 irmãos, nós fomos ter uma comunhão com o Pedro Dong, e ele falou assim: irmão, eu sempre deixo o meu cargo à disposição de qualquer um, desde que seja fiel a ouvir o Senhor e fazer o que Ele manda. Isso é o quê? Isso é o quê? Ouvir e fazer o que Ele manda é o quê? Obediência. Então, irmãos, eu não tenho medo de errar. O Pedro falou para a gente ir para lá, vamos para lá. Vamos, eu quero ser obediente. Ih, mas deu tudo errado. Vai falar com o Pedro lá. Senhor, vai falar com o Pedro, foi ele que mandou? Você acha que o Senhor vai culpar a gente? Não, vai falar com ele. Mandou a gente para a fogueira. Então, irmãos, claro que isso não tem nada a ver, não é nada disso. Mas a gente tem que relaxar um pouco, sabe? Vamos emergir na palavra? Vamos embora. Eu não sei como faz isso, mas eu quero estar lá com os irmãos. Não é verdade? Eu não sei como que é direito a imersão. Me pediram para conduzir a imersão. Irmão, conduza a imersão. Daqui, vamos fazer para ver que dá. Foi nada a ver minha condução com a imersão, mas eu fiz. Eu quero ser esse obediente. E posso dar um testemunho? Olha, a minha vida está mudando muito por causa desse meu tipo de pensamento. Sabia, irmãos? Sabia, irmão Romildo? A minha vida está mudando muito, muito. E eu vou vir dar testemunho aqui. Eu já tenho vários testemunhos para dar, mas ainda eu quero tomar mais cuidado. Não vou falar já. Mas tem muita coisa acontecendo boa, boa mesmo. Mas não vou falar agora. Então, irmãos, o que nós precisamos nesse momento final, Apocalipse é era do juízo. O que nós precisamos ser é obediente. Se o profeta falar, obedece. O deserto engoliu um povo por causa do quê? Tacaram pedra na cruz? Claro que não. Desobediência. Moisés falava, vamos para cá. Eu não vou. Eu não gosto de ir para lá. Então tá, o chão abriu e o fogo comeu. Desobediência traz juízo. Não dá tempo para ser desobediente, irmãos. Toma cuidado. Fala para o seu irmão do lado, vamos ser obedientes, tá bom? Vamos obedecer, tá bom? Aqui em Apocalipse, já que nós estamos falando de julgamento, eu tenho muito tempo, eu não sei se eu tenho muito tempo. Meu relógio parou aqui, deixa eu ver aqui. Poxa, eu nem falei nada, já está dando quase 8 horas. Tenham paciência aí comigo, hein? 4. Isso. No capítulo 1, versículo 4, fala assim, ó. Isso aí mesmo. Ó. O que é isso? Acho que não é o 1:4 que eu anotei aqui. Um minutinho, irmãos. É aquele versículo que fala que o Senhor colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Apocalipse. Será que é 1:4? Não é, né? Não, mas tem um versículo em Apocalipse.
Não, não, não é em Efésios, é em Apocalipse, mas tudo bem. Mas vamos abrir aqui então em Apocalipse 4. Vamos dar uma pulada aqui, ó. Não. 12? Não, não, não. É aqui no 1 mesmo. Eu acho que eu anotei alguma coisa errada. Mas tudo bem, não tem problema. Hã? Não é esse versículo. É que há um versículo em Apocalipse que vai fala que na verdade Deus, ele até hoje não conseguiu encabeçar todas as coisas em Cristo. Até hoje. Por quê? Por causa do povo. Na verdade, Cristo é o cabeça sobre todos, isso ele é. Mas nem tudo está sendo vivendo nem todos estão vivendo esse encabeçamento. Não é verdade? Então aqui em Apocalipse 4, no versículo 5, fala assim, vamos ler aqui, olha aqui, ó, do trono saíram relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono. E agora, será que eu estou lendo certo, Senhor? Só um minutinho, irmãos. Desculpa. Aqui. Não, é aqui mesmo. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. É que eu tenho um raciocínio aqui, eu estou achando que o versículo vai mudar meu raciocínio, eu não posso permitir isso. Olha só. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Saíam da onde esses relâmpagos, vozes e trovões? Do trono. Está vendo? Quem viu isso foi João, porque aqui no versículo 2 fala assim, ó, imediatamente eu me achei em espírito e eis um trono armado no céu, e no trono alguém sentado. E ele começa a falar do trono. Aí no versículo 5, ele fala que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Então, olha só. Aqui o Espírito revela algo e João toma nota. O Espírito fala com João, João toma nota. Mas pensa, e todas as vezes que alguém vai falar alguma coisa que viu na onde Deus habita, ele só consegue falar que viu relâmpago, viu trovão, viu raio, viu... Por quê? Não é interessante? Eis que Deus veio falar comigo, e quando eu olhei aonde Deus habita no seu trono, de lá saía, tinha trovão, tinha raio, tinha relâmpago. Eis que a voz do Senhor é como de muitas águas. É isso, eles conseguem expressar isso só. Por quê? Dá a impressão que é um barulho ensurdecedor, né? Está perto de Deus. Trovão, raio. Meu Deus é esse, né? Mas na verdade, irmãos, é que não dá para... O que ele vai escrever? O que ele vai escrever? Que palavra ele vai pôr? Que palavra que ele vai inventar para a gente entender? O máximo que consegue passar é que é trovão, raio. É algo grande demais o que sai do trono de Deus. Mas por outro lado também sai o rio da graça, não é verdade? Não é? Então tem algo que espanta, tem algo que, uau, mas também tem algo que, ai, que gostoso, né? Que bom que sai isso do trono de Deus. Mas irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Toda vez que a gente fala trono aqui em Apocalipse, não é trono da graça, tá? É trono de julgamento. Apocalipse não tem trono da graça, tem trono do julgamento. O único trono que aparece bonzinho aqui é no final de Apocalipse, que aparece lá o trono
né? O trono que está perto da árvore da vida, debaixo do trono sai o rio da vida, e a árvore aí não, né, é alimentada pelo rio da vida. Ali não é trono de juízo, ali é o trono de suprimento da vida eterna. Está vendo? No final de tudo, haverá um trono para Deus Pai e o seu Cordeiro, e dali sairá suprimento de vida eterna por toda a eternidade. Vai acabar esse tormento. Vai acabar. Então, irmãos, aqui, um pouquinho mais para frente, falando de trono, no capítulo 5, versículo 6, fala: eu vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como recém-imolado. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha isso, 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. Aí é que vem aquela palavra, irmãos, não dá mais para a gente ser um crente convencional, não é isso? Pedro usou esse termo. Não dá para ser mais uma igreja convencional. Oh, Senhor Jesus, amém. Não, não. Por que não? Pergunto, Satanás tem atacado de modo convencional? Os ataques têm sido de forma convencional? É aquele ataque de sempre. Não é mais. É intenso o ataque. É intenso. A mente nossa não para quieta. Posso falar uma coisa que aconteceu comigo? Essa semana o Davi, ele quebrou o pé, né? E toda vez, irmãos, olha, se eu estiver mentindo, minha esposa me corrige. Ele está de férias. É até comovente. Toda vez que eu chego do meu trabalho, eu estou parando lá com o carro, 5 horas da tarde, toda vez que eu chego com o carro em casa, ele abre o portão, sai correndo e vai lá me dar um abraço. E ele vê se tem alguma lata de coca lá no carro, ou tem alguma bala, ou tem alguma coisa. Aí eu sempre dou alguma coisa para ele, já vem preparado, né? Então ele vê eu chegando, ele já vai correndo lá me dar um abraço. Aí ele quebrou o pé, aí eu falei assim, cheguei em casa, né? Parei o carro, fiquei lá no carro, falei, meu parceiro hoje não vai vir dar um abraço no pai, né? Coitado. Aí estava pegando minhas coisas, daqui a pouco, ele do lado do carro veio pulando, com um pé só, e veio me dar um abraço. Meu Deus, me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar, né? Porque ele fez isso. Mas ao mesmo tempo, essa mente controlada pelo diabo, já veio acabando com o meu sentimento. Falando assim para mim, você sabe por que ele veio? Ele quer seu celular. Falei, vai para os quintos dos infernos, diabo. Deixa eu viver esse momento com meu filho. Eu não sei por que ele está aqui. O fato é que ele veio de um pé só me dar um abraço. E eu quero curtir esse momento. Em frações de segundo, irmão, nossa mente é uma bomba. Que quer acabar com a gente, tirar o desfrute. Cortar qualquer tipo de suprimento. Cortar qualquer tipo de emoção. E aí naquele momento dei um abraço nele e entramos lá. Ele nem lembrou de celular, nem me pediu celular, nem queria celular, e a minha mente me atacou. Ele quer seu celular, não é por causa de você não. Era para mim enxugar minhas lágrimas e falar assim, está aqui por quê? Quer meu celular? Não vou dar, tá bom? Vai mancando aí. Não, poderia ser usado pela minha mente? Poderia, mas não, irmãos, todo tempo nossa mente está batendo na gente. Tá ou não tá? Eu não sei aonde que pega você. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas posso falar? É na esfera mental. Porque o íntimo de Deus, Deus é espírito. E Ele quer habitar no seu espírito, que é o seu lugar, o órgão seu mais íntimo. A hora que Ele tem lugar nesse seu lugar, a hora que Ele encontra lugar no seu interior para governar,
Satanás foge. Satanás foge. A hora que a gente consegue conectar nossa mente com as coisas mais lá do alto, Satanás foge. Traz libertação. Foge. Vamos ver para onde a gente pende a mente. Se é para a carne ou se é para o espírito. Se a mente pender sempre para a carne, vai dar em morte. Se a mente pender para o espírito, é vida e paz. Não é verdade? Então, irmãos, aqui nós estamos sendo equipados. Olha aqui que sai do trono. Não dá para ser. Satanás não está sendo convencional mais. Está atacando forte. E aqui Deus está dando o que do trono? Está dando chifre. Está dando olhos. E está dando espírito. O chifre é para lutar. É arma de luta. Os olhos é para a gente ter visão. E o espírito é que nos vai dar força. Para a gente vencer. É ou não é? Está vendo? Então há intensidade da parte do diabo? Há. Mas há também um espírito. 7 vezes intensificado, não é verdade? 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. É a arma, é a visão e é a força. Vamos ser equipados, irmãos. Por isso que a gente se torna indesculpável, porque está tudo disponível. Agora, se tem uma coisa que está fazendo bem para mim, é ser obediente. É falar, eu quero estar junto. Eu quero falar sim e amém. Mas eu não sei, mas eu não gosto muito. Não tem problema, mas eu vou falar. Vamos ver o que vai dar. Vou falar. E no final, é só bênção. É alegria, goza de alegria. É ou não é, Caleb? Né? O Caleb, eu vejo o Caleb falando sim, amém para tudo aqui. Está até sobrecarregado. Mas tem sido abençoado. Não tem, Caleb? Tem. O irmão Romildo com toda dificuldade também, né, irmão? Mas está aqui. Então, eu creio que cada um de nós, irmãos, mas é que eu converso mais com eles sem a dificuldade. E estão aqui, falando sim, amém. Então nós temos que ser mal obediente. Para de ser desse jeito assim, né? Não quero, não gosto, não sei. Para. Não vai dar em bom resultado isso. Bom, continuamos. Eu tenho só mais, deixa eu ver aqui. Explodiu já? Nem terminei, irmãos. Quem está... Que, Gi? Calma, eu falei para vocês que eu comecei com o versículo e vou terminar com o versículo. Calma, vocês estão ansiosos. Está com pressa? Vai para onde depois da reunião? Irmãos, Senhor Jesus. Então, irmãos, quem está aqui à disposição do Senhor, levanta a mão. Estamos à disposição do Senhor? Fala para o seu irmão do lado, eu estou à disposição do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. É isso aí. Irmãos, você sabe que nós temos uma vantagem, né? Eu não vou falar muito, porque já está acabando o tempo. Eu ia falar até de Naamã. Até quanto eu posso falar? Até 8h30? Já deu, né? Mais 10 minutos? Mais 10 dá? Mais 10 minutos. Vou falar um pouquinho olha a vantagem que nós temos. Sabe lá em Mateus 20, que fala dos trabalhadores? E nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. Os primeiros trabalhadores começaram a que hora? Às 6 horas da manhã, hora zero. Depois pegaram um grupo lá às 9 horas. E depois pegaram um grupo ao meio-dia. E depois às 3 horas. E depois um grupo que estava disperso também às 5 horas da tarde. Para trabalhar quantas horas? 1 hora. Pegaram esse grupo às 5 horas da tarde para trabalhar apenas 1 horinha sequer. E outros começaram às 6 da manhã para trabalhar até às 6 da tarde. Na hora de receber, você já sabe o que deu. Quem tinha vantagem? Fala para o seu irmão do lado. Fala assim para o seu irmão do lado. Nós temos uma tremenda vantagem.
Vamos trabalhar apenas 1 hora e ganhar também um denário. Que todos os mesmos que trabalham das 6 às 6 vão ganhar um denário. Nós trabalhamos 1 hora, das 5 às 6. Tem vantagem ou não tem? Ah, irmão, mas os tempos finais não é que nem lá atrás. Os tempos finais, a briga é intensa. Mas a capacidade também está intensa. Ó, tem chifre, tem visão, tem chifre, tem olhos e tem espírito. Tem arma, tem visão, tem força. Dá para lutar, não dá? E tem o grande, que conduz todas as coisas. Jesus Cristo, infalível. Irmãos, é para a gente pular de alegria e falar: o que tem que enfrentar? Manda que eu vou. Não é verdade? E aí, quando eu vejo algumas dificuldades, às vezes, na obediência, sabe de quem eu lembro? A mesma coisa que o Pedro falou, do Naamã. Será que dá para a gente dar uma lidinha? Nós não lemos isso na lição de casa? Né? Hã? Está lá em 2 Reis, né? No capítulo 5. Olha, Naamã era o capítulo 5 de 2 Reis. No versículo 1 fala: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, diante da sua autoridade, que era o general, sei lá quem, né? Ele, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então Naamã era um cara tal, porém tinha lepra. E aí, né, saíram as tropas da Síria, né, no versículo 2, da terra de Israel, levaram cativo uma menina, uma menininha, né, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aí essa menininha, né, disse à mulher de Naamã, no versículo 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que há lá em Samaria, e ele o restauraria dessa lepra. Aí a mulher de Naamã: o que você falou, menina? Tem um profeta lá em Samaria, e ele pode restaurar a lepra do seu esposo. Eu vou falar para ele. Falou para Naamã: Naamã, tem um profeta lá, Samaria, pode curar você, viu? Então eu vou. Naamã falou: então eu vou. Então, olha só o que ele fez. Aqui no versículo 5, né? Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Irmãos, sabe quanto pesa 6.000 ciclos de ouro? 70 quilos. É muito ouro, não é? Ele levou de presente por... Quem que era o profeta que ia curar ele? Vamos ver quem sabe quem é? Eliseu. É Eliseu. Aí levou 70 quilos de ouro para Eliseu. Levou também mais 10 talentos de prata e 10 vestes festivais. Sabe o que são essas vestes aqui? É uma roupa chique de festa, é de gala, cravejada de pedra preciosa. Levou para o Eliseu, servo, um servo simples, levou essa roupona chique, 10 roupas chique. Eu vou impressionar esse profeta, ele vai saber quem que ele vai curar. Aí chegou lá, né, o profeta Naamã, olha lá, no versículo, deixa eu ver aqui, 9, olha lá, veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. E a hora que ele para lá na porta de Eliseu, né, assim, eu estou com 70 quilos de ouro aqui, um monte de roupa cheia de pedra preciosa. O rapaz vai ver quem que sou eu agora. E ele com aquela armadura, né, ele é combatente do exército, ele não ia de qualquer maneira, então ele foi com a sua roupona, né, condecorada, imagino que chegou lá com aquela roupa bonita, imponente, com a pompa toda, né, detalhe, escondendo toda a lepra, é claro,
É ou não é? Aí veio o profeta Eliseu, já sabia com quem que ele ia falar, falou para o seu servo, o ajudante do Eliseu, Geazi, né? Aí o Geazi foi lá e falou, viu, o meu senhor aqui, o Eliseu, falou para você ir lá no Rio Jordão e tomar um banho lá 7 vezes, entra e sai, 7 imersão na água. Eu fazer imersão? Imagino que ele falou. Você anda falando isso? Eu fazer imersão? Irmãos, 7 vezes. Ele falou assim, eu vou embora daqui. Eu não vou fazer imersão nenhuma. Não concordo com isso. Na mente dele, trouxe 70 quilos de ouro aqui, um puxa-peso. Nem vem me ver. E agora eu vou me lavar nessa água barrenta do Rio Jordão? Lá, né? Ele fala assim lá, ele fala, eu tenho os rios de Damasco são muito mais limpos do que esse Rio Jordão, eu vou embora. Aí, os servos dele falou assim, né? Naamã se indignou, no versículo 11, dizendo, pensava que eu ia ser, né? Alguém sairia comigo, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e eu restauraria o leproso, né? Aí é super religioso. Aí, irmãos, o servo dele falou assim para ele, então se achegaram a ele os seus oficiais, os que estavam junto com Naamã, que foram juntos, os oficiais dele, e falou assim, pai, chamar ele de pai, né? Ô pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Ô pai, nós viemos de tão longe para cá, esse peso desse ouro aqui, essas roupas cheias de pedra preciosa, vai lá lavar isso aí. Mas eu vou ter. Sabe o que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que mostrar a lepra dele para o universo. Ele ia ter que revelar a lepra dele, porque ele ia tirar aquela imponência da roupa dele, ia se despir do ego para poder emergir. Aí ele tira aquela armadura, tira toda a roupinha e vai, isso aqui não tem nada a ver. E vai a segunda vez, isso aqui não tem nada a ver. E vai a terceira vez, parece que tem alguma coisa acontecendo. E a quarta vez, e a quinta vez, na 7ª vez, a pele dele parecia como uma da criança. Não é isso que fala aqui? Não é isso? Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor. Não, aqui, o 14. Então, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou-as como a carne de uma criança e ficou limpo. Irmãos, sabe para que serve a gente ser obediente à palavra do profeta? A gente ser curado. Não é verdade? Eu me sinto curado de muitas coisas. Eu analisava muito. Não falava, analisava em mim mesmo. Nada a ver isso aí. Hoje não. Vamos, irmão? Vamos lá. Hoje não mais. Irmão, sabe por quê? Toda vez que a gente obedece, a gente é curado. Aleluia. A cura para a obediência. Amém. Vamos obedecer? Amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho mais, olha, Ezequiel 34, tá bom, vou ler então para fechar que eu falei para os irmãos, né? E tem outros versículos também, mas vamos ler o Ezequiel 37, que é o último. Irmãos, eu peguei vocês hoje, hein? Faço parte do trio Parada Dura ali, hein? Vocês são os amores, viu? Então vamos lá. Ezequiel 37. Aí nós vamos ler o versículo 14, só para encerrar, tá bom? Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. É como se o Senhor estivesse falando, viu?
eu vou pôr o meu espírito. Você vê que no vale de ossos secos, quando o Senhor colocou carne, colocou junta, tendão, os ossos que juntaram com ossos começou a bater, fazer barulho, né? Fazia começava a fazer barulho osso com osso, aí pôs carne, aí pôs tendão, aí pôs os ligamentos, tudo bonitinho, aí estava pronto. Mas faltava o quê? O espírito. Aí que a vida entra, aí que a expressão, por causa do espírito. Sabe por quê, irmãos? Posso falar só uma última coisa? Porque a gente não valoriza o espírito que está disponível. Chifre, olho, espírito. Sabe por que a gente não valoriza? Porque a gente não sabe o que é viver sem. Só que no milênio, os que obedecem, se encurva, se submete e cumpre a vontade de Deus e o plano de Deus, serão o quê? Arrebatado vivo e participarão de uma festa de 1000 anos. Os que não estiverem nessa festa estarão no milênio, aqui nessa terra, onde haverá choro e ranger de dentes. Você sabe o que não vai ter aqui? Espírito. Não é, irmão Romildo? O espírito será recolhido. E aí nós não sabemos o que é viver sem espírito. Porque o espírito está disponível, está agindo. Mas e quando esse espírito sumir? Ó Senhor Jesus, um eco, vai ouvir só um eco. Não vai alimentar, não vai nutrir, não vai dar força. Vocês imaginam isso? Às vezes a gente não dá valor porque a gente nunca ficou sem. Está sempre disponível. O do trono está sempre fluindo o rio da graça. Sempre. Amém? Tem esse ditado, a gente só dá valor quando perde. Que não sejamos esses. Né? O Senhor nos livre disso. Amém, irmãos? Então fechamos aqui. Mais uma mensagem, né? Fazer uma oração final, tá bom? Fazer uma oração final aqui. Né? Vamos cantar um hino? Nós poderíamos cantar esse hino nuvem, né? Muito bom, né? Amém. Amém, verdade. Nós vamos orar pela Thalita. Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela Sua dispensação, pelo Seu amor. Nós cremos que hoje, quando o Senhor olha para a Sua igreja, o Senhor nos tem como a menina dos Seus olhos. Nós cremos nisso. Nós cremos que a Sua promessa, ela está sobre a Sua igreja. E o que nós mais queremos para herdar essa promessa é ser obediente a Ti. É nos curvarmos e fazermos a Tua vontade. Por isso nós pedimos que o Senhor nos capacite a igreja em Limeira a ser esses que obedeçam e que cumpram a Sua vontade, que compreendem e reagem à Sua palavra. Nos ajuda a ter uma reação. Senhor Jesus, nós somos esse povo, um povo não convencional. Não queremos ser convencionais, mas queremos ser esses que lutam pelo Senhor. Nos arma, Senhor. Nos armam todos os dias para podermos sair e lutar para o Senhor. Obrigado por tudo. Deus abençoe a igreja de Limeira. Amém. Amém. Desculpa. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, porque o Senhor é um socorro nosso bem presente. Agradecemos a Ti que o Senhor é o nosso conforto. E pedimos a Ti que, como conforto, o Senhor esteja confortando toda a família da Thalita. Esteja junto da Thalita, do Lucas, esteja dando paz, esteja enchendo-os de paz, de descanso, nesse momento em que dói tanto. Perdas são doloridas, mas nós pedimos a Ti o Seu socorro, a Sua vida abundante esteja chegando ali. Senhor Jesus,
o teu rio da água da vida esteja ali, trazendo alegria para aquela família. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Amém.